Eu não lembro se foi esta manhã. Estava buscando, procurando um oásis para conversar certas coisas. E a pessoa diz, um oásis está buscando água. Mas neste caso era para dar a água. Ou seja, assim faziam no tempo dos apóstolos. Eles vinham, tinham essas conversações com Jesus, conversas com Jesus falando do reino de Deus e tudo aquilo que Deus estava cumprindo no tempo da vinda do Filho do Homem, há 2000 anos atrás. Um dia como o dia de hoje, olha como o tempo passa tão rápido. 19 de junho, começou algo importante no programa divino, em 19 de junho. E aí já levávamos como que 6 meses, mais ou menos, de que se tinha começado uma etapa já dentro da dispensação do reino. E começou esse ministério já mais abertamente nesse dia, no meio da igreja. E começou. Vejam vocês como ontem nos falava o irmão William, sempre de uma forma progressiva Começa-se de uma forma progressiva. No programa divino as coisas se começam sempre desse jeito, de uma forma progressiva, gradual, e vai aumentando até que chega no seu amadurecimento, madurez. E vejam vocês como Deus nos tem abençoado tanto, muito e tanto. Toda a palavra que nos tem dado, nos vem dando em tão curto tempo. Porque é uma obra rápida, uma obra na qual, onde a finalidade de Deus e o propósito de Deus é levar-nos daqui, tirar-nos desta terra. Esse é o propósito, o motivo. E todo aquele que queira ir-se, a finalidade para a ceia das bodas do Cordeiro estará se preparando, estará recebendo esse ministério. Porque é o ministério que Deus está operando neste tempo do fim, neste tempo final, para que esse propósito ou finalidade para a qual Ele está no meio da igreja se torne uma realidade, esse propósito. E o ministério ou os ministérios, quem os coloca é o Espírito Santo, é quem obra esses ministérios. Ele diz que não vão se tornar uma denominacionalizar, porque ficarão no meio da igreja, esses 12 ministérios ficarão no meio da igreja, o ministério de Moisés e de Elias e o ministério de Jesus, para não se tornar uma denominação. E vejam de que forma estamos vivendo agora, no tempo onde o anjo colocou o irmão Branham depois dessa segunda etapa. Lembre-se que ele estava ensinando a pescar. O levou até um lago. Isso representa nações, povos, e representa nações, povos e o lago. Ele disse que preparasse o anzol e que o jogasse, o lançasse, e diz que a carniça com anzol foi bem nas profundezas, lá no fundo. Muito bem, fizestes direito. E começou a lhe mostrar como pescar, a forma de pescar, como ele tinha que puxar a carniça, pouquinho a pouquinho, lentamente. Aí os peixes pequenos então iam segui-la rapidamente, e depois como os peixes grandes iriam ser chamados a atenção dos peixes grandes quando os pequenos peixes se mexessem, fossem nadando. E isso era o que o anjo, esses eram o que o anjo desejava que ele aprendesse, isso para pescá-los. Agora lembre-se que o irmão Branham refletiu o ministério
que estaria sendo operado no meio da igreja no tempo do fim, no final do tempo, e lemos isso nessa parte aí, que foi um reflexo, isso refletiu-se, refletiu esse ministério, ou este ministério. Porém, vejam como nessa etapa os peixes pequenos, os peixinhos, representam aí as fátuas. Mas vejam como que todo esse movimento que houve, que aconteceu tanto nas eras como no tempo do nosso irmão William, em todas essas etapas ou fases, pelo contrário, tudo isso estava como que se fazendo uma antessala, ou bem melhor, isso estava fazendo como uma antessala para essa pesca destes peixes grandes, dos grandes peixes. Uma introdução, o qual iria acontecer, isso iria acontecer nessa terceira etapa, nessa última puxada. Não podia acontecer na segunda etapa. Agora, recordem que esse anjo fez esse chamado, recolheu todos escolhidos e aquele que também não era escolhido por toda a América Latina. Foi recolhido, porém, aí tinham peixes pequenininhos, peixes grandes, aí estavam, porque lembre-se que as virgens fátuas, vejam, elas são virgens. E os pequeninos peixes, os peixes pequenos, que foi chamada a atenção deles na primeira etapa, vejam, na segunda, são peixes. Ou seja, são da mesmo tipo, da mesma classe, ou seja, são peixes, tal como a tela que diz o irmão Branham diz que corta-se o padrão, mas o que resta é o mesmo tipo de tela, de pano, mas não é usado para fazer o vestido, essa tela. E quando ele deu essa segunda puxada, vejam que os peixes pequenos já aí captam, chamam a atenção dos peixes grandes. Os peixes pequenos, e vejam como tudo foi recolhido, tudo se recolheu, porém, até a sétima etapa onde se chegou, ou chegou-se até aí. E agora vejam, da sétima etapa, Deus leva o mensageiro na sétima etapa, e então existe uma voz, tem uma voz mais acima que diz, sobe aqui. Vejam onde é que se cumpre essa escritura em plenitude, Apocalipse 4. Qualquer um pode dizer, pode falar, mas isso já aconteceu em 1974, no 74. As escrituras têm múltiplos cumprimentos. E é por isso que o escolhido, ao entender essas coisas, o escolhido tem uma mente profética e pode captar, e então, ao captar isso, a primeira coisa que ele fala é, como a águia lhe falou, balança as asas. Como é que se fala? Bate essas asas, né? Tu não és lá de baixo. Vem pra cá pra cima, arranca aqui pra cima, sobe. Tu és dos altos, das alturas. Então entramos nessa era celestial, onde Paulo e João, eles viram coisas que olho não viu, nem que ouvido escutou, nem subiu ao coração de homem. E diz que depois por aí fala que são preparados para aqueles. Busquem essa escritura para lê-la tal como, mas olhem, como é que neste tempo subimos a essa etapa e aí é que se cumpre a pesca desses 153 peixes. E existe um extrato muito importante, extrato que eu desejo ler para vocês. Isso foi em 1994, que ele pregou uma mensagem que narra, que conta a visão, essa página 97 do livro de citações, que tem essa visão. Esta é 1 de Coríntios 2. 9 não é a mesma de Hebreus, eu acredito que é, mas essa que eu estava citando. E essa é a última que eu citei. 1 de Coríntios 2.
9 diz, antes, bem como está escrito, coisas que olho não viu, nem ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos las revelou para nós pelo Espírito, porque o Espírito tudo esquadrinha, penetra em tudo, até nas profundezas de Deus. Porque quem dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também ninguém conheceu as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, para que saibamos o que Deus nos concedeu ou nos deu gratuitamente, o qual também falamos, não com palavras ensinadas por sabedoria humana, mas com as que o Espírito ensina, acomodando o espiritual ao espiritual. Mas o homem natural não compreende as coisas que são do Espírito de Deus, porque para eles são loucura. Olhem, para aquele que não tem o Espírito de Deus, ou seja, não tem uma percepção profética, é loucura para isso. Isso não pode ser assim, não pode ser possível. Que uma coisa tão grande ou grandiosa que Deus prometeu nas Sagradas Escrituras, nas mensagens do irmão Branham e nas mensagens do irmão William, vai ser cumprida dessa forma. Não pode ser assim. Mas o homem natural não percebe as coisas do Espírito de Deus, porque para eles são loucura e não as pode entender, porque elas se discernem espiritualmente, ou são discernidas espiritualmente. Em compensação, o espiritual julga todas as coisas, mas ele não é julgado por ninguém, porque quem conheceu a mente do Senhor, quem o instruirá? Mas nós temos a mente de Cristo. Busca em Hebreus que ele subiu ao terceiro céu, coloca terceiro céu e vai aparecer na busca. Agora olhem, nessa mensagem, de 94, eu lhes falei que era de 1994 essa mensagem. Isso foi ou aconteceu uma nova geração, de 1994, a mensagem Uma Nova Geração, mas eu creio que esses extratos talvez nós tenhamos lido, mas vejam algo importante aqui que o irmão William vem falando nessa mensagem. Está falando de todas as etapas do lago, como o anjo estava lhe mostrando, como pescar, e continua contando e diz, ele na visão, ele estava tentando endireitar e desenrolar a linha de pescar, e então Deus o passou para mais acima, outra dimensão, e a linha de pescar transformou-se em um cordão ou um fio de sapato, um cadarço com os quais se amarram os cadarços que têm os seus olheiros, os agulhinhos. E estava com um sapatinho de bebê tentando colocar esse fio, esse cordão, por uma dos buracos do sapato. E aí fica despedaçado, assim, todo cheio de fios, o cordão do sapato. E ele não podia, porque estava tentando e não podia. Ficava todo desfeito. E diz que não entrava. E essa parte estava se desfilando. Estava ficando cheio de cabelos. Esse lado do fio do cordão do sapato. E o anjo lhe falou, o que é que tu estás fazendo? Ele diz, eu estou tentando colocar esse cadarço. Vejam, tem vez que o ser humano ele se afoga em coisas bem simples, muito simples, e se perde em coisas muito simples. E talvez não percebamos, não nos damos conta que depois tem uma solução. Existe uma solução e sem darmos conta, sem perceber, esse anjo que acampa ao derredor daqueles que o temem e os defende, está aí esse anjo para nos ajudar. E pode estar perguntando, o que é que tu estás fazendo? Para ti, te perguntando. Ele mesmo mostra para ele a solução, a resposta. E a solução está na outra extremidade desse problema que você tem. Está na outra ponta. É por isso que a pessoa não deve se afogar nos problemas, pelas situações, se desesperar. Sempre existe uma solução, sempre tem uma forma.
um jeito para se canalizar as coisas, para que tudo opere para o bem. O que é que tu estás fazendo? Lhe fala o anjo. Bom, eu estou tentando colocar esse cadastro, esse fio ou esse cadastro pelo olhinho desse sapato, pelo ilhós, pelo buraco do sapato de bebê, para juntar o cadastro. Tu estás colocando do lado errado. E quando ele olha, se percebe e diz, verdadeiramente, eu estou errado. Pelo outro lado, tinha uma pontinha de metal, estava bem mais pequenininho, podia entrar facilmente pelo agulheiro, pelo ilhós do sapatinho. E diz, olha, tu não podes ensinar coisas sobrenaturais às crianças, aos bebês. Essas crianças representam as crianças de Laodiceia, que é a era pentecostal, porque ensinando essas coisas sobrenaturais surgem muitas imitações. Vejam, isso não aconteceu na sétima etapa, onde o irmão William estava. No fim dela, isso que o anjo está lhe falando aí, está lhe dizendo, também representa que na sétima etapa onde nós estávamos não era para se conhecer todo o conteúdo dessa terceira etapa. E isso iria trazer a fé de rápido, ou vai trazer a fé de rápido, a qual nós estamos obtendo. Vejam, como podemos falar no presente. Já não, quando vier o cumprimento da terceira etapa, aí nós vamos receber a fé de rápido. Agradecemos. Neste cumprimento, com este cumprimento da terceira etapa, estamos recebendo a fé de rápido em tempo presente. Vigente. Aqueles que a estejam esperando num outro tempo, vejam, cumpre-se a escritura, ou que dizem, já isso já foi dado. Bom, e por que não foi raptado? Porque ainda tu estás aqui. Então vão ou ficam nessa sétima etapa. E é mais lá em cima, mais acima, onde já não são crianças, meninos. Já são pessoas maduras, amadurecidas, porque subimos lá em cima, no topo onde o sol está, e sempre falamos que aí, o sol onde bate na gente, o sol, e alguns, pois, que não sabem se aproximar do sol, se queimam e voltam para trás outra vez, ou tentam, talvez, de uma outra forma subir, tentando subir, e não pela porta, e entram por um outro lugar, por uma outra parte, e aí a primeira coisa que vai acontecer com eles é que vai dar uma batida assim de luz, então eles ficam e aí cai na sétima etapa. A luz bate neles assim de um só jeito, né? Podemos falar disso de uma só tacada. Podemos falar o que é entrar pela porta e o que é entrar pela janela, mas continua dizendo aqui, olhem, onde surgem porque ensinando essas coisas sobrenaturais surgem muitas imitações. Olha onde é que as imitações estão à flor da pele ou à flor da terra aí, nessa sétima etapa, onde podia se levantar muitos imitadores, mas como a terceira etapa, nessa fase e etapa, na qual se estaria se dando a conhecer o mistério do sétimo selo, o mistério da vinda do Filho do Homem, e tudo isso, o conteúdo da fé de rapto, aí não existem imitações aí porque não conhecem, não sabem. E é por causa disso que o escolhido diz, é isto, é isso que eu estou esperando, é isso que eu estava desejando profundamente. Aquele que diz, não, isso não pode ser desse jeito. Por acaso tu tens o título de propriedade e tu sabes como é que o programa de Deus vai ou anda? Quem falou para ti que não é assim? Pelo menos por isso apenas tu deverias pensar, raciocinar um pouquinho, pensar um pouquinho, porque se não pode crer, então entra o raciocínio, e a palavra de Deus não é para raciocinar, é para crê-la e dizer amém, porque eu não entendo isto agora, mas eu sei que isto foi o que tu prometeste, e tu me vais ajudar, e eu vou ver aquilo que eu não estou vendo agora, eu vou vê-lo, e Deus vai te ajudando, vai crescendo
em conhecimento. Não crescia, não dizia, a Bíblia não falava assim, que a criança crescia em estatura e em sabedoria e em conhecimento. Não falava assim a Escritura. Nós éramos crianças, mas já crescemos em estatura e em sabedoria também. Olhem, diz. Agora, o anjo sobe ele a uma dimensão mais alta, ele mostra uma carpa ou catedral, tenda, que ele nunca tinha visto, portanto, não era dele. E fala, ou seja, colocou aqui ou aí. E vejam como é uma realidade. Isso que ele estava vendo aí, que o anjo está mostrando. Hoje podemos dizer, aí está a carpa, apontando para a carpa. Aí está a carpa, a tenda que o anjo mostrou para o irmão Branham. A estamos vendo. E diz que o colocou onde estava se realizando, se fazendo um serviço. Portanto, não era uma atividade, uma reunião dele, onde ele viu a coluna de fogo que o acompanhava, que voou dele, foi embora dele. Ele estava nos ares, não estava na congregação, senão nos ares. Ou seja, em outra dimensão. E é nessa outra dimensão onde ele estará quando essas coisas são realizadas ou feitas. Ou seja, estará na sexta dimensão. Ou seja, quando isso está acontecendo, ele já sabe aí que não é ele, e sabe que já estará na sexta dimensão, descansando. Por isso ele, durante o ano de 65 e até mesmo em 64, ele dizia: já brevemente terei que ir embora. Até mesmo em junho de 65, por essas mensagens de junho, julho, ele já sabia que ia embora. E dizia, eu tendo 56 anos, ou seja, já nas asas de uma pombinha branca, lá pelo mês de novembro, ele diz, agora que tu me curas, agora eu tenho que ir embora, partir. Ele já sabia. Como também o irmão William já sabia que ia embora, que partiria. Quando ele nos chamou em fevereiro para se despedir, aí já ele já sabia que lhe restava bem pouquinho tempo. E já depois disso tem uma oração também, tem uma oração que aí fez-se uma oração e depois vamos ver isso em algum momento, vamos pô-la, porque existiu uma no dia 13 e uma outra aconteceu no mês de março, e a de março, aí já consciente ou inconscientemente, aí ele já sabia que ele iria embora, partiria pela forma, vocês vão escutar isso, pela forma em que se orou. E já, como ele já tinha se despedido, pois então, mesmo assim a pessoa por dentro, a gente por dentro estava, vamos dizer, já estava assim com esse ardume, não pode ser, não vai acontecer, que isto vai acontecer ou vai acontecer, essa ânsia, né? O irmão Branham já está nessa dimensão, na sexta dimensão, e agora ele diz, eu vi uma reunião, eu também vi que do lado esquerdo, ele diz que estava lá sobre a congregação, em cima da congregação, não era na plataforma, senão na congregação, sobre a congregação, vendo tudo nos ares. Ele diz que olhou para a congregação, para a plataforma, e desde a congregação para a plataforma, para o púlpito, nessa direção, e diz que do lado esquerdo, na mão esquerda, estava um pequeno quartinho de madeira, e que nesse lugar a coluna de fogo foi até esse lugar, e que aí estava falando com mais alguém, com uma outra pessoa. Estava falando com aquele que estava ministrando, com aquele que estava aí, estava estudando aí. Ele diz que era um escritório, em um extrato, em uns lugares ele fala de que tinha um quartinho de madeira, e diz como um escritório para alguém estudar. E se tem que estudar, pois é que tem que ter, nesse momento ainda, tem que ter o seu corpo humano.
E ele diz que estando nos ares, o sétimo mensageiro estando nos ares, ou seja, em outra dimensão, ele esteve vendo que fizeram uma fila de oração para os enfermos, doentes, e que um homem fez o chamado para a fila de oração, enquanto o nosso irmão Brana estava descansando. Ele está descansando na sexta dimensão. De modo que, olhem vocês, ele falou, tem algo que ainda não se cumpriu e é a visão da carpa da tenda, mas para o seu cumprimento foi dito, foi falado que ele estava descansando, ou seja, uma outra área, um outro enfoque, porque o irmão Brana, nesse momento, o irmão Brana já estava na sexta dimensão. E agora, a pessoa pode dizer com propriedade, com firmeza, o irmão Brana está na sexta dimensão, está descansando. Com propriedade pode dizer isso. Agora vemos que ele começou a ver os doentes na fila de oração ou na fila de oração e viu que entravam nesse pequeno quartinho. E uma senhora que foi levada numa maca, depois ela saiu pela outra porta do quartinho, empurrando a maca. Depois um homem com uma muleta entrou nesse quartinho por uma porta e depois saiu pela outra porta, levando as muletas na sua mão. Não caminhando e usando as muletas, ou seja, usando as muletas. Não que ele carregava as muletas e ele saiu pela outra porta, com as muletas na mão, carregando elas. E uma senhora que estava gravando tudo perguntou para eles o que foi que aconteceu no quartinho, e a senhora da maca respondia, eu não sei. O homem das muletas também falou, eu não sei o que aconteceu. Vejam. Eles não souberam o que é que estava acontecendo ali dentro. Portanto, vejam, existe uma pessoa ministrando, a coluna de fogo está aí, e eles não viram nada. Não souberam o que estava acontecendo aí dentro. E esse é o grande mistério, grandioso mistério do qual o anjo lhe falou, isso tu não falarás nada para ninguém. Não dirás nada para ninguém a respeito disso. Agora continua dizendo o nosso irmão Brana que perguntou para o anjo, para esse anjo de uma 200 libras, por que lá dentro? Por que ali? E o anjo lhe falou que estava escrito na palavra que quando ores, entra na tua câmara secreta e ora teu pai que vem em segredo e ele te recompensará em público, publicamente. Mateus 6:6. Mateus 6, versículo 6. Lá no público ou publicamente, ele estava recompensando alguém publicamente que estava lá dentro orando pelos enfermos, pelos doentes. Ou seja, aqui, como não viram, como não puderam dizer o que aconteceu, porém, tinha alguém que estava orando pelos enfermos, pelos doentes. Lá em público, ele estava recompensando alguém que estava lá dentro orando pelos doentes, orando a Deus. Era a recompensa. A recompensa era em público, publicamente, do pedido daquele que estava dentro do quartinho. Sua recompensa era pública. Ele diz que esse lugar, essa carpa, tenda ou catedral, ele nunca antes tinha visto ela. Não era dele. E tinham reuniões aí de alguém. Esse lugar era de alguém. Ou seja, tudo é de Deus. Mas quando tu vais identificando, por exemplo, o tabernáculo onde o irmão Branham estava lá em Jeffersonville era o tabernáculo Branham. E esse era o lugar, era a sua casa. Lá, ele pregava lá. Mesmo que ele pregasse em outros lugares, porém, esse lugar era dele, era o tabernáculo Branham. E, vejam, tampouco esse lugar que o anjo o levou, tampouco era de nosso irmão William, porque ele já não estava quando se inaugurou. O irmão William já não estava, ou seja, que não pertencia a ele também não. Falando assim em termos, voltamos a dizer, tudo é de Deus, que não vai dizer agora. Olhem só que coisa. Vamos ir nos termos em que o irmão William está falando aqui. Que ele vem dizer, ou vem dizendo, que não era dele.
Ou seja, não era o lugar onde ele ministrava. Se não era do irmão Branham, e tampouco era do nosso irmão William Souto Santiago, pois então tem que ser do instrumento que Deus tem neste tempo, que se chama José Benjamin Pérez. Amém. Amém. Sim, Senhor. E olhem, continua dizendo, de alguém era, esse lugar era de alguém, e esse estava nesse pequeno quartinho, nesse quartinho pequeno, e ele estava vendo que a coluna de fogo estava lá dentro desse quartinho pequeno, com essa pessoa que estava na sua câmara secreta, orando secretamente ao Pai, e o Pai recompensando-o publicamente, em público. Agora vejam como foi que aconteceu, que ele se posicionou, ele deu uma volta quando estava pregando o quarto selo e o sexto selo. Ele diz que eu fiquei de pé e dei a volta e disse, Senhor, ali estava ele. Eu não posso falar isso para eles. Eu terei que ir pescar. Ele falava, eu li ontem isso, eu terei que ir pescar. Eu não posso falar isso sobre isso. Tem algo que eu não vou dizer. Mas tem uma coisa muito importante, que enquanto nós vamos avançando, amadurecendo, nós vamos ir vendo mais claramente como é que Deus está cumprindo de uma forma tão simples, mas tão simples, que como falamos aqui em Porto Rico, eu creio que já chegamos a falar isso. Aí Deus jogou a bola, dizem que aí, aqueles que jogam futebol dizem assim, aí Deus jogou a bola, ou seja, e foi lá para o outro lado, foi no parque, quando se fala, é um ditado, né, que a bola foi para muito longe, né, foi no máximo que se conseguiu, deve estar se referindo ao beisebol, né. Jogou a bola bem longe, então botou a bola, jogou a bola para bem longe. E ele disse que estava vendo a coluna de fogo, estava lá dentro desse pequeno quartinho com essa pessoa que estava na sua câmara secreta, orando secretamente ao Pai. E o Pai recompensando a ela publicamente. E o anjo lhe falou, essa é a terceira etapa e tu não falarás disso, nada disso do que é a terceira etapa, não falarás. E disse que ambos, o anjo e este homem de umas 200 libras, que me acompanhava, ele e eu descemos para esse pequeno quartinho, para esse lugar. Agora lembre-se que o anjo que apareceu ao irmão Branham era Gabriel. Isso nós lemos isso em um escrito, uma anotação, e aí então vocês já podem ver então que também estava nessa dimensão. Ele já tinha partido. Já estava lá descansando, esse anjo. Porém que, quando estão vendo tudo isso, e o anjo está lhe mostrando tudo o que está acontecendo, nenhum dos dois estava aqui. Já estavam acontecendo os milagres, já estava acontecendo a pregação, já estava acontecendo tudo isso, e os dois não estavam. Ou seja, que alguém estava dando a fé de rapto para o povo. Glória a Deus. Estava no meio do povo. O anjo lhe disse, esta é a terceira etapa. E aí quando eles descem para esse quartinho, para esse lugar, que ele me falou aí, eu não posso dizer para ninguém. Portanto, esse é o segredo da terceira etapa. É por isso que o sétimo selo, os 7 trovões, a espada na mão, a terceira etapa, é aquilo pelo qual houve silêncio, aconteceu silêncio no céu por meia hora, por causa disso. Quando a meia hora de silêncio inicia, arranca, vejam, dispara, vejam, tem um entrelaçamento aí entre a sétima etapa, onde nós estávamos, e ele diz em um lugar que já no pleno cumprimento dessa terceira etapa é onde a meia hora de silêncio estará em pleno cumprimento. Se estará em pleno cumprimento é que já tinha começado, já havia começado. E o que produz a meia hora de silêncio é o sétimo selo. E se não tinha acontecido a meia hora de silêncio antes, então não tinha sido manifestada plenamente esse sétimo selo, não tinha sido manifestada plenamente. Como diria o nosso irmão William, diria, tão simples assim. É por isso que o sétimo selo
os 7 trovões, a espada na mão, a terceira etapa é aquilo pelo qual houve e aconteceu silêncio no céu por meia hora. É nesse lugar o ministério de Cristo, a coluna de fogo que desceu a esse quartinho para ministrar através do instrumento do véu de carne que ele tinha aí. Nesse ministério final, nesse último ministério representado em Josué, nesse lugar. O ministério que ele teria aí nesse lugar, o ministério no qual, onde a coluna de fogo, com quem a coluna de fogo estava falando, estava ministrando, esse diz que esse véu de carne que ele tinha aí, com esse véu de carne que ele tinha aí, a definição de véu de carne, eu creio que vocês entendem essa definição. Aquele que não entenda que é um corpo humano, ou seja, esse é o véu de carne, corpo humano, o que sempre Deus usou para cada era e para cada dispensação. Um véu de carne, um instrumento. Que desceu nesse quartinho para ministrar através do instrumento do véu de carne que ele tinha aí, nesse último ministério representado em Josué, que levaria o povo para a terra prometida. Esse ministério é o que os está levando para a terra prometida do corpo eterno. Esse é o ministério que levará o povo para a terra prometida do novo corpo e para a terra prometida do glorioso reino milenial. É o ministério da coluna de fogo, do anjo do pacto, através do seu último véu de carne, profeta mensageiro que ele terá nesta terra, no meio dos gentios, e depois o colocará no meio do povo hebreu. Bem claro ele falou aí. É o último instrumento que ele teria no meio da igreja. Não procure, não busque algo que não está, que não existe. Esperando algo que não existe, não está. Se você está ou estiver esperando que volte, que alguém que foi embora, que partiu, volte, alguém do nosso meio que partiu, volte para cumprir essa promessa, pois esse que você está esperando, quando vier, bem melhor em 30 e 40 dias, e nos vamos para a ceia das bodas do Cordeiro. Já depois disso, não espere uma preparação para a fé de rapto. Aí, pelo contrário, já entramos numa etapa ainda muito mais alta, onde aqueles que estão sendo preparados com essa fé de rapto, aí vão conhecer, tudo o que estará acontecendo nesses 30 a 40 dias, e os outros não vão conhecer isso que vai estar acontecendo nesses dias. Eles vão dizer ou vão falar: dai-nos também disso, dá-nos também disso. Dai-nos também disso. As virgens são pessoas que nós conhecemos, porque vejam, foram até elas tinham um bom relacionamento, compartilhavam. Nós queremos disso também, de alguma forma, de algum jeito, eles vão estar vendo coisas que não são normais em pessoas comuns, normais, que eles tinham visto, e de momento, num instante, vê-las de uma forma diferente. Certamente. Olha, tu te vês bem mais jovem. Ou outros que estão assim, estão bem mais velhinhos, sempre colocamos o branco nesse ponto. Ou o Palau, o nome dele é José. José, não é verdade? José. Mas chamamos ele de Blanco. Blanco diz: eu sou Palau. Ai, que coisa. Tu tinhas o pelo mais branco que a neve, né? Isso que é Palau, branco, pelo cabelo branco. Não pode ser, vê? É que eu já tenho o novo corpo. Não, é que ainda não pode ser, porque ainda não aconteceu, não veio. Não veio fulano ou fulana. Os do grupo do irmão Brana podem falar assim: não, é que o irmão Brana não veio para trazer-nos a fé de rapto. Podem falar assim, ou seja, que
ainda ou até mesmo esses que estão representados em Tomás ou Tomé não vão crer, nem mesmo vendo o resultado disso. Vejam como Jesus aí mete, coloca tua mão aqui e não sejas incrédulo. Ou seja, veja, já lhe abriu, já o levou diretamente às profundidades, às profundezas da palavra, tomando esse exemplo aí, pegando esse exemplo da carne que é a palavra, está representada na palavra, representando a palavra. Ele abriu aí as escrituras, lhe abriu o entendimento aí, mas já era tarde, bem tarde. Já é um conhecimento para passar pela grande tribulação e dar a vida pela mensagem. Agora olhem como a escritura que, se esse instrumento representado em Josué é quem os vai levar à terra prometida do novo corpo e a terra prometida do glorioso reino milenar, olhem onde a escritura que ele diz no livro de Citações, que se a pessoa entrasse de cheio na mensagem, plenamente, e a entendesse, procura para lê-la bem, Citações. O lançaria, ou seja, o colocaria, o jogaria na eternidade ou no rapto sem sabê-lo, sem perceber. E vocês se lembram dessas palavras que as colocamos, nesses dias nós as colocamos, onde ele falou a 910 do livro de Citações. Eu creio que se alguém entrasse de cheio nesta mensagem, ele diz, e não a entendesse, ou melhor dizendo, que a entendesse, ao vir até ele de cheio, ou seja, ao entrar na mensagem de cheio, isso quase o jogaria no rapto para a eternidade, sem perceber, sem saber, apenas ao entrar de cheio naquilo que nós sabemos, entendemos e vimos. Entrar de cheio na mensagem do irmão Branham. Diz, o jogaria, o lançaria diretamente no rapto à eternidade. E isso está representado nesse ministério que está no meio da sua igreja e também no grupo. E quando ele falou, dedico esta mensagem com amor divino, do irmão Branham, para Benji, meu irmão, meu amigo e meu filho espiritual, que Deus te use, Benji, grandemente na sua obra para a igreja, e seja de grande bênção para a igreja e para a tua família na obra do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vejam, esse que ia entrar de cheio na mensagem, ia lançar o povo, iria lançar o povo e a ele mesmo à eternidade. Oh, glórias! Ao rapto. Porque ao entrar de cheio, estaria entrando esses 153 peixes grandes representados nele, nesse número, os estaria lançando em eternidade também, jogando em eternidade também, porque vejam, ele não tinha que fazer aquilo que se supõe que Elias faria ou fizesse com ungir a esses dois reis e também a Eliseu. Com um, e esse um, então iria fazer esse outro trabalho, o labor que Elias não fez, pois o que ele estava fazendo aí era, eu vou ungir este, e este que eu vou ungir, este que vai ungir o resto do povo, o resto do grupo, os demais do grupo, eu não tenho que estar ou ficar. Este é quem os vai meter na terra prometida do novo corpo, a terra prometida do glorioso reino milenial. Eu não tenho que estar aqui, que ficar aqui. Ele vai fazer isso. Ele. E
Assim esteve sendo feito, esteve acontecendo. Estamos entrando de cheio nesta mensagem. E brevemente serão lançados no rapto. Amém. Serão lançados à ceia das bodas do Cordeiro. E não há lugar para dúvidas nisso aí. Não tem lugar, não tem um pintinho de dúvida de que isso vai se tornar uma realidade, vai ser realidade. Vejam, continua dizendo, onde tínhamos parado aqui mais um pouquinho, diz, vejam vocês, que o ministério de Moisés esteve no meio do povo gentil. E depois, no meio do povo hebreu. Vejam, esteve no Egito, quando foi libertar o povo hebreu de lá, da escravidão, do Egito, e ele coloca, eu estou procurando, porque ele colocou, anotou isso em um lugar, num estudo, onde ele diz, 1940 nasceu o libertador, Moisés. Vê como ele se identificou aí? Esse libertador. Agora vejam o que continua dizendo aqui. E depois no meio do povo hebreu, mas em terra gentia. Ou seja, o ministério de Moisés. E depois o ministério de Moisés passou a Josué. E Josué começou o seu ministério no meio do povo hebreu, do outro lado, ou seja, antes de cruzar o Jordão, que representa antes dos escolhidos passarem para a terra prometida do novo corpo. Antes de se obter esse novo corpo, tem que existir um ministério no meio da igreja, porque esse libertador foi embora. Então, em algum lugar, Deus tinha que estar operando no meio da sua igreja para entrá-los ou fazê-los entrar à terra prometida do novo corpo. Se não tivesse aparecido Josué aí, então Deus falharia. O tira da escravidão para depois deixá-los no deserto para que morram. Deus é um Deus ordenado. E ele finaliza os seus trabalhos. Os começa e os finaliza, culmina. Sempre com êxito, com sucesso. E o nosso sucesso, o nosso êxito, sempre nos falava o irmão William. Se ele diz que o êxito estava assegurado, o sucesso, então... seguindo esse ministério e esse líder, o êxito estaria seguro, porque era através do qual daquilo que Deus deixou no meio da sua igreja para culminar, finalizar a sua obra neste tempo final, com a transformação de nosso corpo. E com esse ministério, é que Deus, o anjo do pacto, a coluna de fogo, repartirá a herança dos filhos de Deus. Lhes dará um corpo novo, um corpo eterno, e também passará ao glorioso reino milenial. Com o quê? Com esse ministério. Ou seja, aqueles que não desejam seguir esse ministério têm o seu livre-arbítrio, livre escolha. Tem uma mensagem que diz que Deus também tem livre-arbítrio, livre escolha. E Ele deu ao ser humano esse livre-arbítrio. E poderão dizer, é que eu tenho livre-arbítrio, eu não creio nisso. O livre-arbítrio me diz que eu vou escolher isto aqui. Pois continue e siga, ninguém está te obrigando. Continua para receber o corpo eterno. Se requer, é necessário ser um escolhido, um eleito. Portanto, não há forma, não há jeito de fazer que se não for um escolhido ou não é um escolhido, vai entender e vai receber esse ministério. Não podemos, por causa disso, ficar discutindo com ninguém. Porque já é uma predestinação. E também Deus tem que cumprir o seu programa, e Deus também tem que cumprir sua escritura, porque se existiam 10 virgens e 5 delas eram prudentes e 5 delas eram insensatas, 10 virgens, pois tem que ter no meio da igreja 5 virgens prudentes e 5 virgens insensatas. Estão representados esses números nessas virgens. Estão representados aí. Tem que haver existir pessoas que depois virão, baterão na porta, verão, e a
porta é Cristo, sempre foi Cristo, sempre foi o ungido que Deus tem em cada tempo, a porta, e virão bater, mas serão jogados, lançados no lago de fogo, ou seja, serão jogados, corrigindo, na grande tribulação. Serão jogados na grande tribulação. Agora veja, são jogados na grande tribulação o mesmo que as virgens prudentes os coloca no milênio, a mesma pessoa. O mesmo que reparte essa herança para os escolhidos é o mesmo a quem eles rejeitaram, que depois vão crer nele, é o mesmo que os coloca na grande tribulação, a mesma pessoa. Diz, eu não vos conheço, mas Senhor, se fizemos tal coisa, não sei de que tempo são, de que era são. Porque não são da pedra angular de cima do topo da cúspide, viriam a ser da sétima era. Tem um lugar, vamos terminar aqui essa partezinha aqui, diz: e com esse ministério é que Deus, o anjo do pacto, a coluna de fogo, repartirá a herança dos filhos de Deus. Lhes dará um corpo novo, um corpo eterno. E também os passará para o glorioso reino milenar, porque o milênio está representado na terra prometida. De modo que para o fim do tempo haverá um ministério que levará o povo para a terra prometida. E esse ministério é o ministério do qual essa grande carpa catedral pertence a ele, a esse ministério, no tocante no quanto ao lugar que é o lugar onde ele ministra aí, estaria sendo essa obra para não apenas para o lugar que ele está, senão para toda a América Latina e o mundo inteiro, onde se encontrem esses escolhidos. Estaria fazendo essa obra, os quais estariam sendo preparados para receber, também para receber a sua adoção, a sua transformação e depois o rapto. Daí sairia tudo. E se brevemente se chegar a uma etapa onde se estará indo para alguns lugares, pois também se transmitirá desde lá. Para isso estão os equipamentos e para isso existem os lugares. Para isso os lugares estão se preparando tanto no tocante ao som, como também ao vídeo. Vejam, o irmão William diz que estariam vendo talvez bem melhor do que os mesmos que estariam aí ao vivo. Porque a uma distância, mesmo que aqui já vai se estar colocando também os telões aqui, talvez mais duas ou três filas de telões na carpa, e também poderiam ver. Vejam, a mesma coisa que estariam vendo aí, estariam vendo as pessoas de lá, estariam vendo a mesma coisa nos diversos países. Também seriam milagres internacionais, fala aí, diz aí. É por isso que há de se ter em todos os lugares um bom som e bons telões. Vejam, uma parte onde ele diz que a voz se ouvia, ou seja, que estariam escutando. E se estariam escutando, pois tem que ter um bom equipamento para receber tudo aquilo que se estaria falando. Agora vejam, num outro lugar aqui, vamos ver se é neste outro. Olhem, vamos ver se aí no carrinho está outro telefone, lá no carro. No carrinho. Sim, foi aqui. Tem uma parte, tem um local no livro dos selos, um lugar no livro dos selos, onde diz, a 424 dos selos. Olhem, 423 embaixo.
Preste atenção naquele pescador. Aproximou-se o Senhor, viu os sinais e as maravilhas e viu como discernia, revelava para as pessoas os segredos de seus corações. E ali haviam fariseus dizendo, pois este homem não pode ser nada menos do que Beelzebu. É que eles tinham que dar alguma resposta para a sua congregação ou as suas congregações, porque as pessoas chegavam até eles e lhes perguntavam, doutor fulano de tal, eu quero que você vá escutar esse homem. Parece que ele tem entendimento sobre aquilo que ele está falando. Ele não fala como os outros. Aí eles iam até os fariseus. Olha, vamos escutar este homem porque parece que ele conhece muito. Muito bem, eu irei. Ele se aproximou lá até o lugar, ou seja, o fariseu se aproximou lá no lugar, mas Deus nunca poderia alcançá-lo. Não obstante, ele sentou-se lá com a sua gente e de repente uma pessoa lhe falou, olha irmão, ali vem um de seus discípulos, ele se chama Andrés. Você se lembra daqueles pescadores? São eles, falando para o fariseu. Estão os murmuradores, que se sentam ou vêm para ver o que é que está acontecendo, outros vêm para criticar, outros vêm para ver o que é que vai acontecer. Aí está sentado esse com o fariseu, essa pessoa com o fariseu está sentada aí. Você se lembra daqueles pescadores? São eles. E ali está Simão, seu irmão. Eles são os filhos de Jonas. Olhem, estão trazendo alguém. Quem será esse? Vamos ver o que é que ele vai fazer. Ou seja, que estavam de olho, né? De prontidão. Essa pessoa se apresenta diante de Jesus e lhe diz, teu nome é Simão e és filho, e tu és filho de Jonas. Este homem é Beelzebu. Ele tem algum espírito diferente, esquisito. Não escutem tais coisas. Não andem escutando tais coisas. É melhor que vocês não assistam mais esses cultos. Tão logo quanto esta coisa terminar, nós vamos embora. Nunca jamais nos aproximaremos disto. Como que isso... Temos visto isso na própria carne, né? Essas coisas. Por quê? Isso é o que ele pensava quando ele deveria ser um deles. Ou se tornar um deles. Olhem, os mesmos a quem ele veio foi os que o crucificaram, para os mesmos que ele veio até eles. E aí escreve discernir, mas aqui estava a prostituta e todos os outros tinham desprezado a prostituta. Eu não estou respaldando a prostituição, não, Senhor, mas estou lhes mostrando a semente predestinada. Prestem bastante atenção nesse pescador. A Bíblia diz que era sem letras, era iletrado, e não apenas isso. Mas também era um ignorante. Isso é correto ou não é correto? É correto ou não? Se nós tão somente pudéssemos ser ignorantes no que diz respeito a estas coisas que nós pensamos, que nós sabemos, ou que pensamos que sabemos, e desenhe uma estrela de Davi. Então este homem era iletrado, sem letras, ignorante, e aproximou-se da presença do Senhor Jesus Cristo e lhe falou quem ele era. E com isso tudo foi consertado, se ajeitou. E agora voltemos para outra conversa. O membro da igreja disse, mas olha, ele creu nele. Aquele que estava com o fariseu, ele creu nele. O pastor disse, sim. Mas olhem quem ele é. Ele é um pescador, ele nem sequer conhece o abecedário. Eu comprei peixes dele e ele não pôde nem assinar o recibo. Esse é o tipo de gente que escutam essas coisas, graças a Deus. Ou seja, ele lhe falou, esse é o tipo de gente que escutam essas coisas. E o irmão Branham diz, glória a Deus, amém. E prestem atenção no pai desses homens. Ele não os enviou à escola. Sim, mas estes são aqueles que ele mandou à escola e os instruiu como ele quis. Agora, neste ponto, eu não estou respaldando que não devem assistir ou ir para a escola. Oxalá vocês entendam isso. Agora, tem uma parte onde ele diz que a pior coisa que tem sido, ou que aconteceu neste tempo, é a educação. Ele não mandou fazer escolas, hospitais. Ele mandou pregar o Evangelho. Vejam que, nesse tempo... Porque as pessoas neste tempo vão estar buscando, procurando esse lugar, esse local, para obter cura divina? Porque vão perceber que o grande médico divino está aí. Amém. Não nos hospitais, ou seja,
Agora eu digo, falo como o irmão Brana, não vão dizer que não há que levar as pessoas que têm alguma doença para o hospital. Não vão dizer isso, porque oramos por eles, oramos pelos médicos e Deus os ajuda e até onde eles podem chegar no seu conhecimento. Mas sempre tem mais alguma coisazinha, os médicos sabem. Eles estão conscientes que existe algo mais, algo além, porque medicamente eles podem fazer até onde lhes é permitido o conhecimento, mas vem o resultado que eles dizem, não, aqui tem que ter acontecido algo divino tem que ter acontecido aqui. Na medicina, né? Não estou dizendo para não levar as pessoas aos hospitais. Aí tem que ir porque nós temos que levar nossos filhos, ou algum que adoeça, algum familiar que adoeça, o levamos até lá, recebe os medicamentos adequados para esse tipo de situação ou condição, e vemos como, com oração, vemos como é que Deus ajuda aos filhos de Deus e às pessoas, e assim esteve acontecendo, ou está acontecendo de tempo em tempo. Mas vejam, já nessa etapa, não vai haver aí nessa etapa hospitais, vamos falar assim, pode ser por causa dos terremotos, e tudo isso certamente vai ser bem difícil levar, ou que estarão cheios, porque olha o que aconteceu na pandemia. E depois, eu acredito que foi depois da pandemia, bem depois da pandemia, ou por aí, ou depois, como estavam cheios e tinham macas até nos pátios, muitos lugares estavam cheios, nos corredores, e vejam, apenas com uma condição, com uma situação, com uma doença, pátios cheios, e lá fora os corredores, e com isso, e quando for com terremotos, com maremotos e com muitas outras coisas, e muitas outras coisas que o irmão Branham falou, que o câncer ia ser uma dor de dente, o câncer, para aquilo que iria vir. Já tudo isso já entra bem melhor na grande tribulação, mas antes disso pode acontecer, haver todo esse tipo de problema para que esse lugar se encha, fique cheio, e tenham que vir sem ir correndo a voz, tem que levar até lá, porque as pessoas lá estão sendo curadas, correndo a voz com isso, né? Vão ver Deus obrar no meio da raça humana, no meio do povo, nessa etapa, e podemos dizer pela última vez. Sabemos que depois está o milênio, está a eternidade, mas nessa etapa, sim, de nós estando nestes corpos, é a obra de Deus pela última vez. É por isso que ele diz, que ele fala, na página 369, a 370 dos selos, eles estiveram em cultos como este, sabiam as coisas que esperavam, que lhes esperava, desprezaram a misericórdia de Deus pela última vez, vê? Porque é a última vez que Deus expressaria a sua misericórdia no meio da raça humana. Lembrem-se que Ele não está no trono de intercessão. E esse trono é um trono de juízo no céu, e tudo o que se está falando e que sai do trono do céu é transmitido à terra através do trono humano, ou pelo trono humano. E a ressurreição, a transformação, o rapto, a entrada ao milênio, a ceia das bodas do Cordeiro, a entrada ao milênio, tudo é pela palavra falada, tudo será cumprido pela palavra falada. Agora vamos continuar aqui, diz. Agora, neste ponto, eu não estou respaldando que não devem assistir à escola, oxalá entendam isso, mas esse é o tipo que se obtém. Mas esse é o tipo daquilo que se obtém. É por isso que passa por cima deles em branco. Você sabia? Eu diria que nem a terceira parte dos judeus estavam sobre a terra nesse tempo. Tinham o conhecimento de que ele vinha, e tinham o conhecimento de que ele viria. Depois, a quinta parte desse terço foram aqueles que o escutaram, e apenas a 100ª parte da quinta parte foram os que o receberam.
Vocês sabem quanto houve 12 ao redor da cruz. E dentre todos, onde estavam os outros? Até mesmo os 70 o deixaram. Enquanto ele esteve curando os doentes e sem dizer nada, sem falar nada da sua doutrina, oh, que grande coisa! Ele tinha sobre si o Espírito de Deus. Ou seja, enquanto ele andava no meio do povo, não tinha problema com ele. Uma vez que ele pôs-se a falar, começou a falar e a dizer a sua doutrina, falar a sua mensagem, aí então foi que vieram atacá-lo. Oh, que coisa! Ele tinha sobre si o Espírito de Deus. Vocês creem? Assim, enquanto ele estava curando os enfermos, todo mundo dizia, que maravilhoso! Rabi, isto é extraordinário, Rabi. Olhem, irmãos, vocês deveriam convidá-lo à sua igreja. Olha, esse homem, sim, esse homem tem poder. Ele pode curar os doentes como vocês nunca ouviram. Ele tem um dom de cura divina. Agora aqui, neste tempo aqui aconteceu nessa forma, aconteceu desse jeito. Mas vejam como na terceira etapa, de que forma na terceira etapa. Em primeiro lugar vem a palavra, neste tempo vem a palavra, depois virão os milagres ou virá os milagres. Primeiro é a pregação e depois a vindicação ou confirmação dessa palavra que foi trazida. E aqui o irmão Branham, veja como ele está colocando isso aqui. E certamente vão aparecer os impostores, porque cada grupo tem que ter o seu próprio líder. E ele diz que cada grupo tem o seu próprio líder. Ele escreve aí, anota aí. E aí vem, todos diziam, certamente, Rabino, nós te seguiremos, certamente, bem. Sentem-se e vamos começar. E enviou os 70, e o tempo passava. Mas num certo dia, depois de um maravilhoso milagre, ele sentou-se e começou a dar-lhes a palavra. Quando começarem a tocar reticências, muito bem, ele começou a dar-lhes a palavra, a verdade. Então, algo alarmados, os alarmados disseram, espere um momento. Nós não estamos muito certos no tocante a isso. Isso é contrário às nossas doutrinas. Irmãos, eu sei que deixamos nossas sinagogas, mas talvez cometemos um erro ao fazer isso. É melhor que a gente voltemos, porque este homem fala em parábolas. É uma pessoa esquisita, diferente. Eu não posso entender estas coisas. E escreve parábolas. Que foi? Essa semente não foi predestinada. O que aconteceu? Essa semente não foi predestinada. Depois eu estava falando com um grupo de ministros e eles disseram, melhor, nós também vamos embora, iremos embora. E para onde vão? Para a sétima etapa. Vamos voltar para a nossa organização e pedir novamente as nossas credenciais, nossos cartões. Esse tipo é esquisito. Quem poderá entender tal pessoa? Ele fala uma coisa aqui e fala outra coisa lá. Ou seja, parece com alguém. Parece com alguém que nós conhecemos. Vejam como Deus nos fala, o irmão Branham, que quando ele escolhe uma pessoa, ou seja, um instrumento que ele vai usar, ele diz que lhe dá o seu dom, lhe dá a sua classe, a sua característica, o seu estilo. Ele diz que até a forma, o jeito de falar. Lhe dá tudo. Para que esse homem da hora junte o povo ou o grupo da hora, do momento. Esse tipo é esquisito. Quem poderá entender tal pessoa? Essa pessoa lhe fala uma coisa aqui, outra coisa lá. O irmão William escreve aí, fala uma coisa aqui e outra lá, ou uma aqui e outra aqui. Houve outros que não entenderam assim, dessa forma. Para uns ele estava lhes falando em parábolas, para outros não. Não foi assim, não foi desse jeito. E eu posso perguntar, para quem não está lhes falando por parábolas? Para nós. Para nós nos está falando bem claramente, clarinho, porque isso é o que estávamos desejosos de escutar. Isso era o que necessitávamos ouvir. Então aquele grupo foi embora. Depois ele olhou os 12 e lhes perguntou, lhes falou, vocês também querem ir embora?
Pedro lhe falou, sabe, mestre, eu assisti aquele lugar por tanto tempo. Se eu for embora, para onde irei? Para onde eu posso ir se eu me for? Agora, eu não posso voltar para aquele lixeiro onde está todo esse lixo podre do mundo. Aonde eu me dirijo? Para onde eu me dirijo? Não posso fazer isso. Agora vejam. Como, de que forma? Isso também está na 1094 do livro de Citações. É uma outra narração, narração que o irmão Branham fala, quando muitos foram embora, e ele também dizia lá que ele falava, fazia muitas coisas a propósito para reduzir o grupo, mas aqui no livro dos selos, ele nos fala deste outro ângulo, essa parte tão importante de que quando ele começou a falar e a trazer-lhes a palavra, a trazer-lhes a verdade. Vejam, então, essa é a 1094 de citações. Diz que Deus faz as coisas de uma forma intencional. Diz que para reduzir o grupo, uma forma intencional. E vejam como Deus, neste tempo, vamos falar assim, esteve dando a palavra, a revelação, aquilo que os trovões estão dando a conhecer, o qual ele falou em repetidas ocasiões que ia ser dado em uma grande carpa catedral, tenda catedral, e aqueles que não procuram a parte, tem uma parte aí que não eram redimíveis, diz assim, não eram redimíveis, é nos selos. Tem um lugar que fala que não são redimíveis, não podem ser redimidos, pode ser a palavra redimíveis nos selos. Agora vejam, como já nesta etapa, já estamos bem adentrados dentro dela. Era a mesma, 323, um pouquinho antes, onde estávamos lendo. Da 323, na 423 do livro dos selos. É a página anterior onde nós começamos a ler. Não, esse é o parágrafo, é o parágrafo antes. Eu comecei na 423, eu não me lembro agora. Mas vejam, nesse parágrafo, na página 423, é aí que diz, haviam judeus e gente por todo o mundo, mas lembrem-se, Jesus veio para ser testemunho, um testemunho como Salvador do mundo, correto, mas ao mesmo tempo, que ele esteve sobre a terra, houve milhares e milhares de gente, de pessoas e tantas raças que continuaram tão igual como se nunca tivesse acontecido nada. Por que não lhes permitiu conhecer o seu advenimento, a sua vinda, o cumprimento da sua vinda? Ele veio, o seu advento, e ele viu aqueles que estavam predestinados para a vida eterna foram aqueles que o receberam. De nada teria servido dizer algo aos outros, às outras pessoas, porque não lhes poderia redimir, porque não eram redimíveis. Não poderia ter redimido eles, porque não eram redimíveis. Por que aconteceu assim com os sacerdotes? Porque ele teve que chegar nesse ponto, porque os predestinados estavam ali entre eles, ou lá entre eles. E teve que pregar-lhes como a um grupo inteiro, como se fosse um grupo todo. Estavam todos misturados. É por isso que o anjo, esses anjos ceifadores, segadores, ceifeiros, são enviados para fazer essa segregação. E ali os homens grandes e educados que deveriam tê-lo reconhecido falaram, este homem é Beelzebul, não vamos permitir que ele nos governe, ou que este nos governe. No entanto, uma rameira, uma prostituta comum, que tinha por dentro a vida, predestinada para a vida eterna e cuja experiência está imoralmente registrada na palavra de Deus, a sua vivência, quando chegou na frente de Jesus, diante de Jesus, e pela primeira vez, essa luz bateu sobre a semente, ela, de uma vez, o reconheceu. Ou, de vez, repentinamente o reconheceu. De pronto. Vejam, a coluna de fogo que está no meio do povo, que está na grande carpa ou tenda catedral, porque ele diz que ela já estava aí, já estava lá, lemos isso, e que depois ela desceu ao quartinho de madeira. Agora,
Quando é que desceu? Ou quando é que tudo isso vai se cumprir? Ou isso já aconteceu? Ou isso já aconteceu? Agora vejam. Essa mesma mulher representa a todos os escolhidos de Deus neste tempo final. Que quando essa luz lhes bateu neles, os tem reconhecido. Reconheceram o verbo, reconheceram o verbo, a palavra. Reconheceram aquilo que essa mulher reconheceu. Diz, a luz bateu nela. Onde é que a luz vai bater nos escolhidos? Lá em cima, na pedra angular, não na sétima etapa. Portanto, tão breve essa luz bata nos escolhidos, logo em seguida o reconhecem, e logo em seguida dizem, este é o que quem nós estamos esperando, a mesma coisa que o povo hebreu diz ou falará quando o verá. Mas a igreja, ele dirá o mesmo, isto era o que eu estava esperando, a igreja falará a mesma coisa, e essa luz ao bater nela, os amadurece a tal grau, que chegarão à perfeição. Essa luz ao bater neles. O que é que está detendo o rapto, parando o rapto? Perfeição. E chegaremos à perfeição. Chegaremos a ser perfeitos. E Deus assim poderá cumprir a sua promessa. Ele espera pelos seus filhos. E não faria falta, não seria necessário um aperto. Deus não deseja que seus filhos sofram. Porém, tem-se que entrar em desespero. E para entrar em desespero, faz falta. É necessário a apertura, o aperto. Não faria falta, não seria necessário se entrássemos em desespero. Porque quando o povo se desesperou lá no Egito, Deus lhe enviou o seu libertador, mas ele já o tinha pronto ali, preparado. Já estava tudo pronto, tudo estava já preparado. Porém o povo estava muito cômodo, acomodado. Iam para o trabalhozinho, lhe deram um trabalhozinho, lhe puseram assim, mais trabalho em cima deles, o dobro de trabalho, pressionaram eles. E aí sim eles disseram, Senhor, ou seja, eu ouvi o clamor, o seu clamor, e desci para libertá-los. Vejam, Deus escuta o clamor de seus filhos. E quando já estejamos nessa etapa, eu espero que seja logo, pertinho, que entremos em desespero, Deus estará escutando e estará cumprindo então a promessa já da libertação desse corpo corruptível, temporário, e nos transformará. Já tivemos a libertação quando fomos tirados do reino das trevas, fomos chamados, juntados e fomos colocados no reino de Deus. Mas ainda nos falta a libertação desse corpo, desses corpos, que tanto problemas nos tem dado, nos deu. Porém, vejam, Deus nos foi moldeando. Diz o irmão Branham que a única coisa que nós vamos levar daqui é o quê? O caráter. Deus nos tem ido moldando, e você diz, mas eu tão atravessado, tão perigoso que eu tenho sido, né? E olhem, bom, reflexem em Andrés, em Pedro, em todos eles. Não eram pessoas, não quero dizer que não tenham pessoas que não sejam atravessadas, assim, nó cego, né? Na família sempre tem uns melhores do que outros, mais bons do que outros. Mas a maioria sempre tem o seu, vamos dizer, as suas coisas, as suas situações. Mas assim Deus se aprouve, né? Deus se agradou disso. E Deus nos vai ajudando a todos nós, Deus nos vai ajudando. E aquele que não teve situações ou problemas, que dê graças a Deus por isso.
Porque saberá Deus se ele tivesse os problemas que algum irmão teve, certamente não teria passado e não teria chegado até a vitória, porque não estava capacitado ou amadurecido tudo para passar por essa situação. Que bom isso, que não teve todas essas situações ou condições que, assim, melhormente um irmão teve, que um irmão, pelo contrário, teve. Mas esse que passou por situações é porque Deus sabia que ele iria ter a coragem, né, a força, o vigor e a força para sair dessa situação, dessa condição. E depois já todos seriam iguais para chegar na perfeição. Uns passam por um processo mais com situações, outros com menos situações, outros dizem que mas uma coisinha tão pequena, fala assim, né? Com uma coisinha tão pequena, olhem. Ontem, eu acredito que foi ontem ou antes de ontem, a minha filha, Érica, ela estava, vamos dizer, triste por uma situação que era tão insignificante. E eu, mas fica tranquila, tudo vai ficar bem. Não, mas tal coisa. E eu, para que ela, olha, tu estás assim, tensa, e tudo isso, mas para que tu fiques tranquila um pouquinho, tu tens esse probleminha, não é verdade, essa situação. Eu tenho uma dispensação inteira, uma responsabilidade grande, enorme, e tantas situações, condições que existem no meio de um povo. E depois, porque são dois povos. E essa menina deixou de chorar, deixou de... Já para ela, então... Não, mas isso é uma bênção para mim, já falou assim. Vejam, a pessoa não pode se afogar em coisas tão simples, se desesperar. Por isso que diz que os problemas são como um grãozinho de areia colocado na galáxia mais distante, comparado com as bênçãos tão grandes que Ele tem para nós. São tão grandes, são tão grandes, que estão aí, na frente, como são tão grandes, não podemos vê-la, porque é enorme. Por isso que é importante a meditação, se distanciar das coisas do mundo por um momento e meditar. E quando você faz isso, você se distancia de todos os problemas, de todas as situações, e aí você vê a bênção tão grande. E quando cai, ou cair outra vez nos trabalhos e tudo, diz, que coisa, isso aqui não é nada. Comparado, Senhor, com aquilo que Tu tens preparado para mim. É por isso que sempre que possam, meditem, tirem um tempinho para meditar, porque tudo isto aqui é passageiro. Tudo que está ao nosso derredor, que tem a ver com esse reino, é passageiro. E com isso não vamos dizer que sejamos irresponsáveis em pagar luz, água, essas coisas que se tem. Mas eu me refiro, estou falando em olhar as coisas desse ângulo, desse ponto de vista em que tudo opera para o bem para os escolhidos de Deus. E aí nós podemos ver a solução aí. Às vezes a gente tenta manter o cadastro todo pela uma extremidade, quando a outra extremidade tem uma ponta toda fininha, e quando você coloca aí no agulheiro e vai se acomodando, esses cabelos que estavam todos embaralhados, e tudo fica acomodado e chega tudo certinho, bem acomodado. Pode colocar a ponta aí, pode consertar isso. Olha que coisa fácil. Pode-se solucionar os problemas, porque todo problema tem solução. Imagine se o problema maior, o problema mais grande é estes corpos, e tem solução para isso, com a transformação, quanto mais com problemas terrenais. Se o maior problema vai ser corrigido, então qualquer problema tem solução. Estamos no tempo correto, certeiro, com o povo
correto, com o povo certo, com o território certo, o povo certo, a mensagem e mensageiro certo, tudo certo. Ou seja, estamos no tempo que corresponde à materialização disso que o irmão Branham viu no cumprimento da visão da carpa da tenda. Somos esses personagens. A pessoa pode ler um livro, um livreto, um livrinho, o cenário e tudo, e dizer, quando isso se estiver cumprindo nessa obra teatral, de teatro, e ver agora tudo que foi mostrado pelo anjo para o irmão Branham, e você dizer, falar que você é um desses personagens, você é uma pessoa desses personagens. Já não é uma letra, senão que essa letra já se tornou viva, torna-se viva, que os escolhidos de Deus iriam estar recebendo a fé de rápido e você dizer, eu sou um deles, e existir um ministério operando, trabalhando no cumprimento da visão da carpa da tenda, e você poder identificá-lo, e você dizer, é esse aí, e poder escutar do mesmo ministério dele próprio, dizer, eu sou, ele mesmo dizendo, eu sou, o que está no meio do povo, trazendo a revelação, trazendo a fé de rápido, para tirá-los desta terra. Isso é ser bem-aventurado. Que vossos olhos estejam vendo, estão vendo, e vossos ouvidos estão escutando a essa pessoa que o irmão Branham viu, a essa pessoa que o irmão Branham escutou, porque ele disse, o que ele me falou aí, não poderei dizer, eu levarei ao túmulo, ao túmulo. Diz, bem-aventurado vossos olhos, porque olham, e vossos ouvidos, porque houve muitos profetas e santos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Mas graças a Deus, que um Pedro, que um Andrés, ou um André representado neles, nos discípulos, representados em vocês, estão vendo, estão escutando, estão entendendo e estão crendo. Isso é o importante. Se não entenderem algo agora, não se preocupem, não fiquem preocupados. Mas lá na frente vão entender muito melhor, muito bem melhor, e vão compreender o mesmo que tirou o povo do Egito, o mesmo através de Moisés, que o mesmo que os introduziu à terra prometida, através de Josué, neste tempo final, é o mesmo que os tirou, os recolheu no nosso irmão William, é o mesmo agora que os está introduzindo à terra prometida do novo corpo e à terra prometida do glorioso reino milenial na pessoa de José Benjamin Pérez. Amém, Senhor. Aleluia. Sim, Senhor. E Deus nos está falando de uma forma clara, não por espelho, nem por figuras, senão cara a cara, face a face. Cara a cara vendo a Deus de frente, no fim do tempo. Podemos colocar o tema assim, para esta pequena conversa. Face a face, vendo a Deus hoje. 19 de junho deste ano de 2023. Para mim tem sido ou foi um privilégio, uma bênção, uma grande bênção poder falar estas palavras, poder ter falado essas palavras para todos vocês aqui presentes e todos aqueles que estão em toda a América Latina e no Caribe, ao missionário Miguel Bermúdez Marim, que Deus o abençoe grandiosamente e o continue usando grandiosamente neste tempo final, confirmando a todos os irmãos em todos os lugares onde ele vá ou for, em todos os lugares onde ele está falando e se dirigindo, indo para que continuem agarrados desta etapa que estamos sendo preparados para entrar à terra prometida do novo corpo. Que Deus te abençoe, Miguel Bermúdez Marim,
tua esposa, sua esposa Ruth, e também todos os irmãos em toda a América Latina e no Caribe. E também que abençoe, além da família espiritual, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que abençoe também a minha família, a minha esposa, as minhas filhas, meus genros, meus netos, os meus irmãos, toda a minha família. E também, certamente, a toda a família espiritual. Amém. A Igreja do Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe, Deus os guarde a todos vocês. Eu procurei essas escrituras, fiquei procurando e eu disse, Senhor, que grande é o que Tu tem para nós, tão grande, grandioso. E eu dizia, mas é algo tão grande que humanamente a pessoa não pode ficar raciocinando isso, a razoar. E aí ele me levou por outra escritura e eu disse, não, isto é uma coisa, isto é algo que qualquer um falaria, estes são os fanáticos, estes são os loucos. Esses não, quem escuta isso sim que são uns atravessados, nós cegos, né? Pessoas difíceis, trabalhosas, mas somos os mais direitos que estamos, somos os mais direitos, né? Olhando esse alvo, que é Deus, a coluna de fogo, a Shekinah, a qual está no meio do povo, obrando, operando no meio da palavra, pela palavra, a que está produzindo tudo, é a palavra. Ele me entregou a mensagem, a espada. Me entregou tudo. Amém. E levá-la, para mim, é uma honra levá-la para mim. Amém. E um privilégio porque está sendo dado, ou está sendo dada para o povo que corresponde, que estaria sendo preparado para a sua adoção. Ou seja, que está caindo nessa terra que vai produzir a 100 por 1. Ou seja, 100 por 1, que já é esse nível de perfeição. E cada vez mais e mais está crescendo essa fé que jamais na história do cristianismo houve, aconteceu, existiu. Fé de rapto. O que Enoque teve. Nós temos no nosso meio aquilo que Enoque teve. E brevemente chegaremos a essa perfeita fé para o rapto. Bom, que Deus os abençoe, Deus os guarde. Graças, muito obrigado por responder ao texto. Porque eu chamei, nesta manhã, ao Carlos, eu acredito que foi o que estava acontecendo por lá, e Axel, para ver como estava, Billy me tinha falado que estava levando umas máquinas para o corte, e eu ficou assim, eu fui até os rapazes para verificar isso, onde estavam lavando, e aqui como está muito fechado aqui, para que tudo, e quando a pessoa se aquieta, está escutando aqui, pois a pessoa vem de lá, e vê pouco movimento, e 2, 3 mãos se levantando e tudo, e aí arranca-se. Vai-se para lá, mas vai ser difícil em algum lugar. Mas o melhor é eles avisar, porque para mim hoje é um dia muito importante. Mesmo que seja um dia aparentemente assim, comum, simples, mas tudo no programa divino tem importância. Porque num dia como o dia de hoje foi que pregou-se pela primeira vez nesse lugar, ali, lá no alto, o que para mim representa muito. Bom, Deus abençoe, Deus os guarde. E já subimos para que vocês escutem, voltem a repassar, porque muitas coisas saíram aí, as quais se falaram. Isso, vocês já sabem o ditado. Se falaram A,
Olha só como é que se está falando, mas aqui tem esse ditado comum. Este falou-se claramente, né? Claro. Cada vez, tudo isso ao crente vai fazê-lo aproximar mais, agarrar-se mais da palavra. E aquele que não o vai distanciar mais, afastar. Esses sim que estão atravessados, são difíceis, pessoas trabalhosas. Mas a verdade tem que dizê-las com nome e sobrenome. Que Deus continue nos abençoando.